The Witcher e A Roda do Tempo são duas das principais séries que foram lançadas aí no final do ano passado, sendo que The Witcher lançou a sua segunda temporada e A Roda do Tempo foi a sua estreia pelo Prime Video. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas séries, falar das similaridades que elas têm entre elas, das diferenças, do que eu achei muito legal, do que eu não achei tão legal assim, e também comparar um pouquinho delas com uma série aí de fantasia que bombou aí muito nos últimos anos aí da HBO. Acho que vocês sabem do qual eu tô falando. Então é isso, vem comigo. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Livrologia e hoje, como já anunciei, a gente vai falar sobre essas duas obras aí, essas duas séries que adaptam livros de alta fantasia e que tem muita coisa em comum e que hoje são as principais séries de fantasia no momento. Acho que dá pra falar isso, acho que elas são realmente as principais e estão saindo aí pelos dois principais streamings que a gente tem competindo aí por força. Claro que o Disney Plus tá crescendo e tudo mais, mas o Disney Plus ainda tá investindo mais em séries da Marvel, séries de heróis e até no universo Star Wars, e acabou deixando esse lado da alta fantasia mais para Prime Video e pro Netflix. E é bem interessante a gente pensar nessas duas séries, especialmente A Roda do Tempo, porque me parece que muito dela é um pouco de esquenta, por assim dizer, para a série do Senhor dos Anéis, que foi até anunciada já faz algum tempo e que saiu um teaser agora no começo do ano de 2022 e que deixou já todo mundo alvoroçado, porque o teaser foi feito de um jeito muito legal e tem grandes expectativas para a série, apesar de que, né, como todo fã aí já um pouco mais calejado com reboots, com novas adaptações, sabe que geralmente tem muito caça-níquel no meio disso e algumas adaptações deixam muito a desejar. Mas não vamos ficar pessimista por enquanto, porque a gente tem motivo sim para ficar feliz, até porque Roda do Tempo é uma ótima série, é bem divertida e ela tem muitas similaridades com The Witcher, talvez até similaridades demais, então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então eu vou pegar minha colinha aqui, porque senão eu não dou conta. Me deem essa folga porque ainda não consigo. Então, como eu falei pra vocês, tanto The Witcher quanto A Roda do Tempo têm algumas similaridades. Para começar, que ambas são sagas de alta fantasia, bem inspiradas ali no estilo Tolkien mesmo, de fazer essas histórias, esse método, né, de construção de universo, de proposta que o Tolkien trouxe ali desde os anos 30 e continua sendo o principal foco aí de inspiração para a maior parte dos autores de fantasia, ainda que hoje em dia a gente esteja se diversificando um pouco, mas a gente ainda sabe que a maior parte desses autores são o que a gente chama de filhos de Tolkien, né? Continuam aí fazendo o legado aí do Tolkien valer a pena, às vezes e às vezes não, né? Mas enfim, ambas essas séries são lançadas ali nos anos 90, na verdade The Witcher até começa um pouquinho antes, nos anos 80, e elas têm uma diferença geográfica bem grande, né? Já que A Roda do Tempo é uma literatura americana, enquanto The Witcher foi feita lá na Polônia por um autor que o nome dele é completamente impronunciável, que é Andrzej Sapkowski. Eu só sei falar uma palavra em polonês, que é Kotowicz, que é o sobrenome do Pedro, do Livrologia também. Esse moço aqui, pra mim, incompreensível. Vou pedir pro Diego, nosso querido editor, colocar o nome dele aqui, porque é difícil. Já A Roda do Tempo, como eu mencionei, foi escrita nos Estados Unidos pelo Robert Jordan. E uma curiosidade já direto é que ela foi terminada, né? Então os últimos 3 livros, se eu não me engano, foram feitos pelo Brandon Sanderson, que é outro grande autor de fantasia que a gente tem hoje, né? Então essa saga tem essa curiosidade aí, que ela foi finalizada por outro autor. O que me faz pensar sempre no George Martin e se ele vai realmente conseguir terminar de escrever as Crônicas de Gelo e Fogo. E o cara é tão malandro que ele já falou que ele não vai deixar ninguém terminar a obra por ele, né? Então, se ele vier a falecer, já era, acabou, vai ficar só no mistério, que às vezes eu penso que é o grande plano dele. Mas tudo bem, vamos lá. Então, como eu tinha mencionado, The Witcher começou nos anos 80 com uma coletânea de contos que contavam aí algumas histórias do Geralt de Rivia, em histórias que foram sendo lançadas em revistas, coisa que era muito mais comum lá no século passado. O Stephen King fala bastante sobre essas publicações nas revistas pulp até, né? Então os quadrinhos também começaram assim, e The Witcher começou assim, sendo que daí ele acabou compilando essas histórias em um livro lançado lá em 92, que foi chamado de A Espada do Destino. Porém, em 93, ele lança O Último Desejo, que é de fato, cronologicamente, o primeiro livro aí que conta as aventuras do bruxo tão querido Geralt de Rivia. Sempre me embolo. E as histórias dele, da Yennefer, da Ciri e tudo mais que vocês que são fãs já conhecem.
Porém, The Witcher só foi realmente alcançar fama a partir dos seus jogos. Então, é um desses casos raríssimos, talvez o único, de um livro que é adaptado para jogo e que fica muito famoso, né? Especialmente o The Witcher 3, né? Que se não me engano é o Wild Hunt, que foi um presente de aniversário que eu ganhei há 2 anos atrás da minha querida Nenes, namorada, na época já era noiva, e do meu querido amigo Pedro, e que eu nunca terminei de jogar. Mas esse jogo foi muito revolucionário, porque ele foi um dos principais jogos da geração, ganhou o jogo do ano, e ele foi um jogo assim que marcou muito, até porque ele era muito longo, muito bem feito, com muita coisa pra fazer no jogo, então um desenvolvimento muito bom, estilo GTA, Red Dead Redemption, e também algumas DLCs que marcaram muito, como a DLC Blood and Wine, que tinha aí 48 horas de duração. Então além de você ter um jogo enorme, eles fizeram uma DLC que você podia jogar por 48 horas, que você ia ter novidades. Então assim, foi uma coisa realmente absurda. Já a Roda do Tempo lançou também ali nos anos 90, como eu mencionei, pelo Robert Jordan, e o primeiro livro saiu realmente em 1990 com O Olho do Mundo, sendo que o último e o 14º, né, de toda essa saga foi lançado lá em 2013, que não tem tradução em português ainda, que é A Memory of Light. E ambas essas séries, depois de todo esse sucesso, né, a Roda do Tempo também marcou muito, fez parte de algumas adaptações de videogame também, ali mais do começo dos anos 2000, teve adaptação para série também. Dá para dizer que, até por conta dessa questão de a Roda do Tempo ser um livro americano, né, ele fez mais parte daí da cultura de séries, de jogos, desde o começo, né, enquanto The Witcher levou muito mais tempo, né, para realmente atingir o sucesso por conta de ser uma história polonesa, né. A gente sabe que esse é o dilema cultural que a gente vive com a dominância aí, principalmente de obras de língua inglesa, né. Porém, fato é que ambas as histórias fizeram sucesso e chegaram na mão dos produtores aí dos streamings, e nessa guerra para eles conseguirem ter mais público e atingir grupos diferentes e serem aí os sucessores espirituais de Game of Thrones, porque Game of Thrones veio aí para quebrar tabus, porque antes de Game of Thrones a fantasia já tinha alcançado um sucesso enorme com Tolkien, mas a gente via aí de um período, assim como as histórias de heróis, que a fantasia era muito considerada uma coisa dos geeks, dos nerds, né? E até um pouco mal visto, né? A galera do RPG e tudo mais, que a gente vê, por exemplo, em Stranger Things, isso sendo zoado. Enfim, e GOT veio aí pra amadurecer as histórias de fantasia, fazer com que as pessoas considerassem mais adultas de fato, né? Mais pesadas. E surgiu aí com o fortalecimento também da Netflix por si mesma, né, e aí com essa explosão que a gente teve de produções de série, do consumo de séries. Então, realmente, Game of Thrones sedimentou a base para que novas histórias de fantasia surgissem e deu até uma renovada, uma refrescada aí nessa base de Tolkien que a gente tem na fantasia, né, porque o George Martin consegue colocar outros elementos na história, como a própria tradição que ele tem, a cultura que ele tem da ficção científica, por já ter escrevido alguns livros de ficção científica, ele traz isso para a fantasia, um embasamento um pouco mais histórico para as histórias, ele foge um pouco dessa questão das línguas, então desses nomes que são muito élficos, né, e muito diferentes, e também da magia. Acho que o principal ponto é como a magia aparece nas histórias de Game of Thrones, né, como parte de um tradicionalismo religioso e algo que está acabando no mundo, né, então nenhum personagem de Game of Thrones consegue fazer magia como um Gandalf, como um Geralt, ou mesmo como as Aes Sedai, né, ali da Roda do Tempo, né, então esses princípios são bem diferentes. Porém, o fato é que Game of Thrones acabou, e inclusive não acabou muito bem, e agora esses streamings sentiram que era hora de apostar em criar um set sucessor, né, e dar para esses órfãos de Game of Thrones alguma coisa para eles assistirem. Então, é um dilema que vem acontecendo com Harry Potter há anos, né, tanto que a gente teve Percy Jackson, Saga Crepúsculo, A Bússola de Ouro, enfim, 1 milhão de histórias aí que também tentaram substituir Harry Potter e que basicamente não conseguiram, porque Harry Potter é uma coisa inexplicável e é meio que insubstituível. Mas Game of Thrones, acho que realmente séries como Roda do Tempo e The Witcher conseguem compensar um pouco a falta, especialmente quando a gente já tem séries como House of the Dragon preparadas e que vão lançar logo aí, então elas servem como esquenta e para manter aí esse segmento aí das histórias de fantasia aquecidas no mundo das séries, dos filmes e enfim. E como eu falei, ambas as histórias têm coisas muito em comum, não só esse aspecto medieval, né, enfim, de toda a cultura que essas histórias têm, mas alguns elementos mais fortes, como a própria língua e o sistema político são muito similares, né, então dá quase para pensar que essas histórias se passam no mesmo contexto, no mesmo universo
de alguma forma, né? Então a língua dessas duas histórias é muito parecida. Você tem em ambas as histórias grupos mágicos, né, que governam de certa forma, ou que tem algum tipo de função institucional, né, para exercer em determinadas regiões, mas que estão de alguma forma em conflito contra poderes mais seculares. E ao mesmo tempo poderes que veem essas forças mágicas com maus olhos, né? Então, ali no caso de The Witcher, né? Você tem ali o grupo de magos, né? E a sociedade de magos, que faz mais parte ali do contexto da Yennefer, que estão ali para servir os reinos do norte, mas que existe ali um conchavo político que ora beneficia elas, ora prejudica, e uma série de crises de interesse. E você também tem a figura de Nilfgaard, que é um reino que não aprova, né, esses grupos mágicos, não aprova esse uso da magia, que tem ali na figura ali do imperador, que é o Chama Branca, né? Essa figura que é a autoridade suprema e que realmente tem ali o poder mágico. Enfim, então isso tudo faz parte de The Witcher, e ao mesmo tempo você tem ali uma situação muito parecida com as Aes Sedai, né, ali da Roda do Tempo, e contra aquele grupo lá, que agora me fugiu o nome, que caça as Aes Sedai e que não vê direito delas de utilizar a magia, né, e canalizar a magia. Então, enfim, né, ao mesmo tempo, quando aparece lá o falso dragão, ele tá tentando conquistar um reino que parece um reino secular e que também não é muito favorável ao Aes Sedai. Então, você tem esses contextos políticos e culturais, assim, né, por assim dizer, muito parecidos nas duas obras. Mas ambas as histórias, acho que vale a pena mencionar que são histórias que têm como ponto positivo, né, um bom uso aí da estética, por assim dizer. Tanto ali das ambientações quanto dos próprios personagens. Eu acho que The Witcher consegue passar realmente essa coisa mais nórdica, né, e até esse lado mais europeu mesmo da história, enquanto a Roda do Tempo se apropria bastante de elementos mais orientais, e acho que consegue fazer isso com muito respeito, né, porque a gente tem esse problema do orientalismo, né, de usar de qualquer forma, mas eu acho que a Roda do Tempo consegue valorizar, né, esses traços orientais, né, que a história tem, e isso agrega muito nela porque é algo bem diferente, né, algo que a gente vê em GOT também ali com Dorne, mas que na série foi extremamente mal explorado, e no arco da Daenerys também, que eu também não acho que foi tão bem explorado assim. Outro ponto positivo é que ambas as histórias, na minha opinião, usam muito bem, primeiro da violência, que parece um ponto aleatório, mas eu acho isso algo muito difícil de ser feito. Eu particularmente não gosto tanto de The Boys, não tô assim super criticando, não tô dizendo que não é pra você assistir ou que é ruim, nem nada do tipo, mas eu acho que The Boys tem uma violência muito mais slasher, né, muito mais escrachada, e que utiliza dessa violência para convencer as pessoas a assistirem, porque isso é atrativo. Já The Witcher e a Roda do Tempo tem cenas violentas, tem cenas bem agressivas, mas conseguem trazer isso para um contexto um pouco mais consciente, conseguem usar isso de uma forma mais equilibrada, uma forma que realmente favoreça mais a trama do que só a violência pela violência, coisa que Game of Thrones também fazia nas suas primeiras temporadas, que vai deixando de fazer lá pela quarta, quinta temporada. Você já começa a ter algumas cenas de violência bem mais simplesmente para ter, né, simplesmente para chamar atenção, e até cenas de violência sexual que são bem pesadas e que não precisavam ter na história, porque foi só para chocar. As duas séries também conseguem utilizar um pouco do elemento do terror para criar ali um contexto, para climatizar e até para quebrar um pouco o fluxo da narrativa, né? Porque são séries que tem ali até um estilo um pouco mais cômico em alguns momentos, tem esses alívios cômicos que aparecem de vez em quando, e a série também utiliza do terror para mudar um pouco a história, mudar o ritmo narrativo. Isso é muito legal, porque acho que ambas conseguem utilizar isso muito bem, e nesse caso aqui acho que a Roda do Tempo se destaca mais, tem alguns momentos, né, de sonhos que os personagens têm, de pesadelos, que acaba chocando bastante. Eu comentei também da importância da magia dessas séries, que é um traço aí bem forte nessas histórias que seguem aí a alta fantasia do Tolkien, e é bem curioso porque não só você tem alguns personagens, né, desse cenário político que são bem paralelos, né, entre ambas as histórias, como você também tem a própria magia funcionando de uma maneira muito parecida, né? Sendo que ali, né, na história de The Witcher você tem ali a magia do caos, né? Que é essa fonte de poder, e dentro de A Roda do Tempo você tem realmente a fonte verdadeira, que é onde as pessoas conseguem, as mulheres, né, em especial, conseguem acessar a magia
e tomar posse dela e investir nisso, né? Então tem esse elemento bem comum. E também a segunda temporada de The Witcher, assim como a Roda do Tempo, tratam muito de uma profecia. Esse talvez seja o ponto mais forte entre as duas histórias, que é comum delas, né? Ambas as histórias falam dessa profecia, dessa pessoa que vai destruir o mundo ou salvar o mundo, né? Então ambas as histórias têm isso, né? Esse personagem que foi profetizado e que ele tem essa escolha para fazer em algum momento, né? Ou ele vai destruir o mundo, ou ele vai salvar o mundo. E ambas as histórias abordam isso com um certo mistério, especialmente aqui também a Roda do Tempo, né? Com 5 personagens, cada um deles podendo ser o dragão renascido, enquanto em The Witcher você já fica com aquela sensação de que é a Ciri ali desde o final da primeira temporada, e na segunda temporada isso vai se confirmando aos poucos. Acho que nem é muito spoiler dizer isso. No caso de The Witcher, seria a Filha do Caos, e em A Roda do Tempo é o dragão renascido, né? Então é um elemento bem forte e comum dessas duas histórias. Agora, já para diferenciar um pouco elas, uma coisa que eu acho que The Witcher faz melhor é abordar um pouco mais desse folclore e de contar um pouco mais a história do mundo. A segunda temporada de The Witcher é bem focada nisso, em falar sobre a história do continente, em contar sobre o surgimento do continente, dos monstros. Ainda que tenha um problema em como isso é feito, que eu já vou mencionar, eles têm esse foco bem legal nessa contextualização, e aparece diversos monstros aí na história, fazendo alusão aos jogos, aos livros, né? Então isso também é interessante, porque os bruxos caçam monstros, então eles colocam isso na história em vários momentos, né? Já a Roda do Tempo tem uma vantagem que eu acho que é a pauta social da história, né? Tanto pro lado do feminismo, que é bem forte, já que existe todo esse contexto de que as mulheres conseguem acessar a magia, mas os homens que tentam acessar a magia e canalizar ela acabam enlouquecendo, né, diretamente. Então existe essa diferença aí na história, que é uma pauta que é abordada em alguns momentos e discutida em alguns momentos, porque você tem até um grupo de Aes Sedai que é bem, digamos assim, feminazi, assim, que realmente odeia homens, né, e que até tá ali pra matar homens e tem um certo prazer nisso, que não é dividido pelas outras Aes Sedai, esse comportamento. Inclusive essas outras Aes Sedai têm ali companheiros, né, guardiões que têm um elo inquebrável com elas, que acompanham elas durante toda a vida e servem para proteger elas. E é muito legal a desconstrução que eles fazem na história, de mostrar as Aes Sedai como mais poderosas, né, e os homens como menos poderosos, mas igualmente importantes, até porque tem o próprio Tenebroso, né, que é o grande inimigo da história, que é um homem que usou a magia e enlouqueceu, e você tem ali vários personagens masculinos bem relevantes também, né? Então não é que a história é só, né, também um feminismo por feminismo. Inclusive acho que é muito bem construído, e é uma das melhores histórias que eu já vi fazendo isso dessa forma bem direta, assim, que eu acho muito legal. Ao mesmo tempo tem uma série de personagens negros nas histórias, vilões, bonzinhos, mulheres, homens. Isso é muito legal, assim como personagens asiáticos e que são ali mais do Oriente Médio. Então isso é bem interessante, tem uma pluralidade bem legal na história. Por fim, só para comentar alguns pontos que eu não gostei muito dessas histórias, e até trazendo um pouco de Game of Thrones, eu vou falar primeiro sobre por que eu gosto muito de Game of Thrones. Porque acho que apesar da história ser muito complexa em vários momentos, e de ser uma história longa, e que era famosa por ter muitos nomes, e as casas e tudo mais, se você assistisse Game of Thrones com atenção, você conseguia acompanhar tudo. Você conseguia entender todos os personagens, conhecer eles, você sentia que eles de alguma forma existiam, que eles eram muito realistas, muito bem feitos, né? Os livros trazem muito disso, mas a série também. O desenvolvimento desses personagens era muito bom, e de modo geral parecia que a HBO não tinha uma grande preocupação em acelerar esses processos, né? Tanto que se você pega a primeira temporada de Game of Thrones, ela é quase uma cópia do livro. Ela é muito parecida, e é um livro grande, é um livro extenso, mas que mesmo assim eles conseguiram adaptar bem pausado, dando tempo para os diálogos, dando tempo para os desenvolvimentos, para os arcos de personagens. Isso é muito legal. Eu sinto que isso não acontece nem em The Witcher nem A Roda do Tempo. É muito acelerado. Os desenvolvimentos são acelerados, os personagens não são tão bem desenvolvidos, as coisas acontecem muito rápido, e são histórias que têm muitos personagens também. A Roda do Tempo tem 14 livros. E mesmo assim eles escolhem tentar colocar tudo de uma vez ali. Então no primeiro episódio os personagens já começam a jornada deles, eles já têm aquele
momento de ruptura em que o ambiente deles é quebrado. Então tudo é absurdamente rápido, tudo é absurdamente corrido, porque parece que a Amazon Prime, até mesmo a Netflix, tinham pressa, não queriam gastar tanto orçamento com essas histórias. Não à toa que elas têm apenas 8 episódios, né? Então realmente houve essa pressa em criar essas histórias e tentar contar o máximo e convencer o máximo ao telespectador de que aquelas histórias valem a pena e de que você tem que acompanhar elas. Então pra mim isso é um problema. Em The Witcher até tem uma certa desculpa de que as histórias originais são contos, então por isso que em alguns momentos as coisas pulam, né, de um arco para outro, mas na primeira temporada a gente teve o problema das linhas temporais que confundiu muita gente e que incomodou, e eu acho que é realmente um ponto negativo da primeira temporada. Eles corrigem isso aqui, mas eu sinto que em The Witcher às vezes falta propósito, você não entende muito bem para onde os personagens estão indo, existem alguns episódios meio desconexos, e alguns personagens que aparecem e somem e não tem muita relevância, né, ou só no final vai ter alguma relevância. Aqui eles colocam os elfos também. Então, enfim, pra mim falta esse elemento de você desenvolver mais, dar mais tempo ao tempo pra você conhecer realmente aqueles personagens, entenderem que eles são, desenvolver bem os arcos deles pra que as coisas façam sentido. Em A Roda do Tempo isso também acontece, e em A Roda do Tempo eu acho que eles acabam tendo um desenvolvimento um pouco melhor, talvez por conta de ser uma adaptação de um romance, você tem essa sensação de começo, meio e fim. Isso até é um problema, porque você tem muita impressão de que a primeira temporada era pra se fechar em si mesma, mas lá no finalzinho, depois de quase tudo ser resolvido, eles abrem ali os gatilhos pra preparar pra próxima temporada, mas pra mim fica um pouco forçado, e enfim, eu acho que o final estragou um pouquinho. Ambas as histórias são muito boas, como eu já mencionei, ambas são muito legais. Eu acho que nenhuma delas consegue chegar em Game of Thrones. Eu sei que não é exatamente esse o propósito delas, né? Não é que elas querem ser as novas Game of Thrones, mas eu acho que vale a pena comparar, porque existe aí um desnível de qualidade entre as histórias, né? Principalmente se você pega as primeiras temporadas de Game of Thrones, o desapego que eles tinham com os protagonistas, a forma como o desenvolvimento corria bem com o seu tempo, né? Como os arcos eram surpreendentes, né? Então tudo isso conseguia misturar muito bem as batalhas com cenas políticas, com intrigas, diálogos muito profundos. Nenhuma dessas outras duas histórias consegue acompanhar isso, e pra mim elas são muito fundamentadas nesse conceito de magia, no qual a magia explica tudo, no qual a magia resolve tudo no final. E pra mim isso é um problema, porque a magia pra mim serve como um acessório da história, né? Eu acho que não é legal quando ela é o foco principal, e sim quando os dilemas, né, são os principais, quando as resoluções dos personagens, né, as conversas entre eles e as decisões. Na Roda do Tempo, dando um mínimo spoiler, no final a gente descobre quem é o dragão. Isso é feito de uma forma muito rápido, como se o personagem sempre soubesse, e aí ele já descobre, e ele chega numa personagem que é vidente, que foi apresentada naquele mesmo episódio, que você nem sabe direito o nome dela, e aí ela confirma pra ele que é o dragão, e já fala pra ele das visões, e você nem consegue entender muito bem qual é o real poder daquela personagem, mas ela tá lá resolvendo quase que a história, o dilema principal da história inteira. Então, eu não gosto de como isso acontece. A própria batalha entre o Tenebroso e o dragão é meio estranha, meio fraca. Então, enfim, são problemas que as histórias têm, e eu até diria que, entre as duas, a que eu gosto mais é The Witcher, porque por mais que eu acho que A Roda do Tempo é um pouco mais bem trabalhada, até mesmo como série, como narrativa, The Witcher é mais fácil de assistir. The Witcher tem mais ritmo, né? Você consegue assistir mais de buenas, então se você só quer curtir uma série tranquilinho, é muito mais fácil de ver The Witcher. Mas queria falar que The Witcher tem pra mim um grande problema, que eles super transformaram a Ciri numa Daenerys da Shopee. Eu achei isso bem ruim, mas um ponto positivo que essas duas histórias têm, pelo menos a segunda temporada de The Witcher e aqui a Roda do Tempo, é que são séries que 100% não sexualizam as personagens femininas, o que é assim uma coisa inacreditável, porque era um dos grandes defeitos de Game of Thrones. Mas é isso, pessoal. Não sei se vocês já assistiram essas séries, não sei se vocês são fãs, se vocês já leram os livros. Queria comentar que os livros da saga do The Witcher estão na Storytel, que não me patrocina, infelizmente, ainda, mas que estão lá para você ouvir. Então é um streaming aí com um precinho bem barato. Então se você tiver vontade aí de ouvir os livros, vale a pena, porque acho que já tem 2 ou 3 lá, então é bem legal, a experiência do audiolivro vale a pena.
E é isso, conta aí nos comentários o que você acha dessas duas séries, qual você prefere, quais os seus personagens favoritos, se você prefere os livros, o que você acha que vem aí pela frente, deixa a sua opinião e se você sente saudade de Game of Thrones quando assistir elas. Também não deixa de deixar o seu curtir aqui para apoiar o canal, se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilhar com seus amigos para ajudar a gente, pra gente entender que esse tipo de conteúdo é legal e pra gente poder continuar fazendo. Então é isso, queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou!